algumas leis, elas não vêm para melhorar, não é? Algumas leis, elas acabam piorando. Pois bem, mas saiba você, vamos ao que interessa, há de fato um projeto de lei para equiparar os direitos da doméstica a todos os direitos dos empregados. Hoje, no entanto, há uma pequena diferença, pequena mesmo. Só que desses direitos que ela tem, que a doméstica tem, só alguns poucos, só os que acabamos de ver, estão previstos na Constituição. Tá certo? Em relação à remuneração, 3. Vamos lá. Remuneração. Fica fácil se a gente dividir por categoria. Remuneração. Tem direito ao salário mínimo, irredutível e 13º salário. Em relação ao descanso, tem direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente aos domingos. E férias. 30 dias de férias com adicional de no mínimo 1/3. Licença maternidade. Não é estabilidade gestante. Licença maternidade, licença gestante e licença paternidade, no caso do empregado doméstico, obviamente. O motorista do carro da família, por exemplo. E o que mais? Tem direito ainda ao aviso prévio proporcional e, você sabe muito bem, tem direito também à aposentadoria, certo? Detalhe importante, a Constituição não fala, mas a doméstica também tem um direito excepcional. Aquele direito que até existe, mas é facultativo ao empregador. Que direito seria esse? Ao recolhimento, ao FGTS. Recolher o FGTS. Doméstica tem direito ao FGTS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Tem, mas é um direito facultativo ao empregador. Vou colocar aqui, tá? No quadrinho. Olha para a tela cheia. Tela cheia, tela cheia. Não está previsto na Constituição. Podem ver. Mas saiba você que a empregada doméstica tem direito ainda ao FGTS. Deixe-me colocar aqui. FGTS. Ops. Agora, FGTS. Mas esse FGTS é o quê? É facultativo para o empregador. A doméstica, senhoras e senhores, vai contribuir para o fundo de garantia e no final vai ter essa poupança trazida pelo fundo de garantia se o empregador recolher. É um direito da doméstica facultativo ao empregador. Mas a mesma observação que eu fiz agora há pouco para os empregados em geral, vale para a doméstica. Se o empregador recolher a primeira parcela do FGTS, se ele gerar expectativa na doméstica, recolhendo a primeira parcela, não pode mais voltar atrás. Não pode mais desistir. Não pode mais deixar de pagar enquanto durar a relação de trabalho. Enquanto durar a relação trabalhista, o empregador que recolheu a primeira vai ter que recolher todos os meses para o fundo de garantia. Tá certo? A não ser que ele a demita, contrate outra, aí nessa outra ele mais uma vez escolhe se quer ou não recolher o FGTS. Certo? Dúvidas? 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 Posso passar? Posso? Com isso, meus amores, chegamos ao fim dos direitos sociais. Termino aqui os direitos sociais, faltando ainda 1h30 mais ou menos para o fim do nosso curso. Termino os direitos sociais e passo agora de imediato ao estudo da administração pública. Vou parar de entrar na matéria do professor de trabalho e entrar agora na matéria do professor de direito administrativo. Deixo o trabalho para trás, deixo os direitos sociais, o artigo 7º para trás e pego no pé de administrativo. Tá certo? Tudo que eu falei agora, que eu vou falar agora, vai servir de base para as tuas aulinhas da administração pública em direito administrativo. Tá bom? Tá certo? Posso? Vamos nessa? Olha para o quadro. Vou te apresentar a administração pública. A administração pública, pessoal, ela se divide em entidades. A administração pública se divide em entidades. Entidades políticas, também chamada de entidades estatais,
Quais são as entidades políticas ou estatais? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Repito para você, meu bem. União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. A União, os Estados-membros, Distrito Federal e municípios compõem as entidades políticas, também chamadas de estatais. Além delas eu tenho as entidades administrativas. Quais são as entidades administrativas? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas. Certo? Essas são as entidades administrativas. Perceba o detalhe. Olha para cá, preste atenção agora no que eu vou te falar. As primeiras entidades, as políticas, elas compõem a administração pública direta. Falou em entidade política, estou falando necessariamente da administração pública direta. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Falou em administração pública direta, estou falando de uma entidade política. Falou em uma entidade política, estou falando de administração pública direta. É sempre assim. Falou da administração pública direta, estou falando da centralização da administração pública. Pessoal, não há exceção. Não há exceção. Todas as vezes, sem exceções, que a tua provinha falar em uma dessas 4 entidades políticas, o que eu chamo de MUD, danou-se, peraí. Eu recebi um e-mail de um aluno do sul do país, da região sul. Ele disse, professor, agora eu estou falando direto, danou-se, a culpa é sua. Vamos lá, MUD. Danou-se. É só você lembrar do MUD. Município, União, Distrito Federal e Estado. Pronto. Falou em entidade política, é só você lembrar do MUD. Falou em entidade política, é só você lembrar do MUD. Mude a sua condição de liso passando no concurso público. Pronto. Pronto. Tá certo? Falou em entidade política, lembre do MUD.